para o compilado de mais uma live. A professora Nadine trocou uma ideia com a gente sobre suas histórias. Vamos ver como é que foi essa live. Então tá, 16 minutos, bem-vindos ao cabaré. Aí botei aqui as fotos dela. Vamos lá para mais uma live. Vamos começar conhecendo um pouquinho da nossa entrevistada. Tá errado aqui. Aí, Nadine, qual o seu currículo? Estamos aguardando a nossa entrevistada. Ela mandou um áudio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Gostaria de agradecer ao convite do França e compartilhar um pouco com vocês a respeito da nossa trajetória profissional em relação ao estudo da matemática. Então, eu sou licenciada, bacharel, pós-graduada, mestre e doutora pela UFPA e meu mestrado foi pela UFAM e a minha graduação de licenciatura e bacharelado também foi pela UFAM. Belo currículo. O doutorado não sabia. Vamos dar um reforço no currículo. Aí pedi aqui alguns dados e ela mandou. 53 anos, casada, não tem apelido, nasceu em Pauni, reside hoje em Manaus, ela é cristã e pratica algum esporte, ela não respondeu. Ah tá, academia somente. Atua na sua área de formação? Aí mestre Arildo, importante é o amor, uma outra situação aqui. Arildo, faço uma pergunta. Aí ela mandou um áudio. Então, atualmente eu estou na UEA, sou professora já há 17 anos, mas eu já atuei na UFAM, dei aula em algumas faculdades particulares, como a FUCAP, a ESBAN, a Uninorte e outras universidades que eu trabalhei também colaborando com relação ao desenvolvimento da pesquisa e faço parte também de um instituto de pesquisa como pesquisadora sênior. Então, no momento, eu estou apenas na UEA. Em uma outra oportunidade, teremos uma live para falar somente sobre a UEA, a mestrado. Certo, querido? Já vou entrar no contexto. Belo currículo. Qual é a sua área de pesquisa? Então, para complementar a pergunta, já são quase 30 anos em relação à área do estudo da matemática. E a minha área de pesquisa hoje, eu trabalho com a modelagem matemática. O doutorado é o ponto mais alto da sua profissão? 3 décadas. Sobre a matemática, teremos uma live específica. Ela mandou um áudio. Exatamente, o ponto mais alto em relação à área de formação que eu tenho no momento, que eu concluí o doutorado há 8 anos atrás. Vamos conhecer um pouquinho mais da pessoa. Na política, seus candidatos ganharam a última eleição? O doutorado foi feito aqui ou fora? Já vamos para uma polêmica. Quanto aos colegas que optam por viajar para países do Cone Sul para fazer mestrado e doutorado e retornam para tentar revalidar aqui no país. Qual a sua opinião? Ela mandou 2 áudios. Então, eu acredito que todos nós podemos alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, mas para isso a gente precisa ter muita garra, força de vontade, determinação, persistência e romper, as dificuldades, porque em tudo aquilo que nós fazemos, nós sempre enfrentaremos obstáculos e nós não podemos resistir, no sentido de a gente querer parar, querer estagnar. Não, sempre avançar com força e sempre acreditando que é possível a gente chegar e alcançar todos os nossos sonhos e objetivos. Então, o doutorado eu concluí na Universidade Federal do Pará. Olha, eu acredito que toda formação é muito bem-vinda, mas a tramitação da regulamentação e reconhecimento do título que é obtido fora, como você colocou aqui na pergunta, é uma forma de você também alcançar um nível de mestrado, de doutorado, embora essa tramitação que o nosso Brasil aceita o título mediante essa regulamentação,
cada universidade coloca uma forma de reconhecimento pelos parâmetros legais, né, que são estabelecidos pela própria instituição. Ainda na política, você se considera de direita, de esquerda, de centro ou é neutro? É possível fazer mestrado e doutorado aqui mesmo no estado do Amazonas? Você tem algum apoio político ou só iria para um cargo eletivo? Qual? Sim, o mestrado e doutorado vocês podem fazer aqui mesmo no Amazonas, dependendo da área, né? Por exemplo, nós temos o Profimate, que a Universidade do Estado do Amazonas oferece para professores que são concursados da rede, porque o edital ele já coloca dessa forma. E esse mestrado e o doutorado que vocês podem fazer com relação a áreas afins da matemática, também nós temos aí o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que tem uma parceria com a UEA em relação a um doutorado em clima e ambiente. Assim como também a própria UFAM oferece o doutorado em matemática, matemática aplicada, né? E tem também uma linha de pesquisa em relação à área da matemática da educação, dentro da UFAM. Então, é possível, sim, fazer mestrado e doutorado no próprio estado do Amazonas. Isso depende da área que você quer enveredar, né? Que você queira realmente escolher, e também com relação à linha de pesquisa que você queira desenvolver. Então, com relação à política, eu sou da direita no sentido de acreditar que as perspectivas são muito melhores, são muito maiores em relação ao próprio desenvolvimento de como a política se comporta, né? Nesse sentido, de uma forma bem objetiva falando. E eu sairia, sim, para um cargo eletivo dentro da própria Universidade do Estado do Amazonas. Mas, para isso acontecer, é importante também você estudar o cenário, observar perspectivas futuras em relação ao seu desenvolvimento acadêmico, profissional, na área que você está atuando. Vamos para um pouco de bom humor. Essa aí eu gostei. Quero ter doutorado em matemática, no caso, eu tenho uma licenciatura e uma pós. Então, o que eu tenho que fazer? Juntar latinha? E sobre as bandeiras da direita, como fechamento do Congresso, prisão dos ministros do Supremo, retorno da ditadura militar, qual a sua opinião? E acredita que a educação de nível superior tem força suficiente para ter uma representatividade política? Ela mandou um áudio. Então, toda formação, França, é muito importante que você sempre procure buscar novos graus acadêmicos, né? No sentido do mestrado, que como você colocou aqui, se você tem após, é possível você fazer um mestrado, não necessariamente tendo após. Você pode ir direto da graduação, você pode ir direto para o mestrado ou para o doutorado. Isso se você tiver uma linha de desenvolvimento dentro de uma área de pesquisa, você pode ir direto para o doutorado, mas a gente não aconselha porque o ideal é você ganhar o grau acadêmico, primeiramente, do mestrado, né, e não tendo necessariamente a pós-graduação, como eu falei, mas que você pode, mediante a aquisição de término de um mestrado, você já pode fazer o doutorado, e aí nós temos na UFAM, nós temos na própria UEA, só que na UEA a gente ainda não tem o doutorado em matemática, ainda, tá? Mas a gente está trabalhando para isso. Então, assim, a UFAM oferece e tem outras instituições que oferecem mais em áreas afins da matemática. Como eu coloquei aqui como exemplo, o clima e ambiente, que você utiliza muito a matemática pura com relação à modelagem, com relação a essa temática, né, de desenvolvimento do doutorado em relação ao clima e ambiente, que é uma parceria da UEA com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Você se declarou cristã, de certa forma, trabalha com ciência. Quando essas duas trabalha com consciência, né? Consciência. Quando essas duas áreas entram em choque, como você faz? Perfeito. Ela mandou um áudio. Toda pessoa, ela pode se estabelecer dentro de uma representatividade. Agora, a forma como você vai se posicionar e se desenvolver
é muito importante que você busque uma formação suficiente para realmente atender essa representatividade. Vamos para um pouco de bom humor. Quem tem doutorado é chamado de doutor, só para criar intriga com os méritos aqui do grupo. Estamos aguardando nossa entrevistada. Ela demorou um pouquinho, ela voltou. Então, o fato de eu ser cristã nunca me atrapalhou em nada. Ao contrário, sempre me ajudou a estabelecer um diálogo, uma perspectiva de pensamento, sempre no sentido de obedecer, de perceber, de contribuir, de colaborar, centrado naquilo que eu acredito como os princípios morais e éticos dentro da minha profissão, como também fora dela. Vamos, mestre Arildo. Boa noite, querida. Excelente trajetória acadêmica. Minha pergunta é: atualmente o sistema esmaga toda forma de formação, extensão e valorização. Percebo que não só em minha área acadêmica, docência, mas também em outros segmentos, a desvalorização no ponto acadêmico, formação, titularização e cada vez mais cada vez mais depreciada, desrespeitada e desvalorizada. Você já percebeu ou já passou por isso em alguma fase no âmbito profissional? Na sua vida pessoal, qual foi a sua pior derrota? Qual foi a sua maior vitória? Ela mandou um áudio. A pessoa que termina um doutorado, ela tem esse título, né, de ser chamado realmente de doutor. No caso dos médicos, eles são chamados de doutores por uma tradição, uma questão cultural e etc. Né? Então, é uma forma de realmente usar essa nomenclatura, mas as pessoas que terminam um doutorado são realmente chamados de doutores. E aqueles que não têm o título têm uma prerrogativa inerente a esse fato, por tradição, por cultura, e que não é o caso dos advogados. Os advogados, eles têm uma prerrogativa inerente a essa questão de serem realmente chamados de doutores, porque isso está em um dos requisitos que cerca, né, a área no sentido da titulação. Boa pergunta. Veio de Pauli com que idade? Professor, um pouquinho de bom humor. Quando eu estava estudando para o vestibular, os adjetivos, né? O reitor da faculdade, né, que eu achei o mais diferenciado. Vossa Magnificência! É o magnânimo. Ela mandou um áudio. A formação em si, ela traz muitas oportunidades. Toda vez que alguém fecha um ciclo de um grau acadêmico, ele tem perspectivas de continuidade nessa questão de formação. Realmente é muito desvalorizada a área da educação, da docência como um todo, e que o grau de mestre, doutor, ele traz realmente uma melhora significativa no sentido salarial e, dentre outras, perspectivas de desenvolvimento em relação à atuação desse profissional em institutos de pesquisa, enfim, uma série de outras repartições que a pessoa pode atuar. Então, o que eu percebo é que essa formação ela não pode ser estagnada. Então, toda vez que você obtiver um grau de titulação acadêmica, você deve persistir, você deve continuar para chegar nesse patamar de formação que realmente abre portas. A gente acredita e sabe que essa desvalorização não vai acabar, mas nós não podemos estarmos ligados a esse pensamento, porque nós precisamos realmente romper as dificuldades no sentido de acreditar pela formação adquirida que concursos ou outras oportunidades vão surgir mediante esse grau acadêmico que você obteve. Mas nós sabemos que há muita concorrência e hoje, ainda mais no nosso estado, nós sabemos que não estão sendo oferecidos novos concursos na área, a gente sabe disso. Depois da pandemia teve essa quebra. Mas se você tiver com a formação, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar outros patamares na sua vida profissional. E aí, isso tudo está ligado a oportunidades e também a questão
da formação aperfeiçoada que você buscou. A foto que você mandou no cartaz está em uma academia. A pergunta era se ela treina, né? Ficou faltando aqui. Filhos ou agregados, quanto? Aí ela mandou aqui, no áudio. Então, a minha pior derrota, eu acredito que foi quando eu reprovei 3 vezes a 5ª série em matemática. Eu não acreditava e realmente eu não enxergava que eu ia estudar matemática no futuro, de forma alguma. E assim, depois que eu pude romper, depois de ter sido, né, vendedora de algumas situações com a minha mãe, fui empregada doméstica há muitos anos, enfim. Com 18 anos eu fui fazer a 8ª série. Então, assim, eu comecei a enxergar que era possível realmente romper e, aos poucos, sair daquela situação. Então, essa foi a pior derrota para mim. E a maior vitória foi constituir toda uma formação ao longo dos anos, com essa trajetória profissional que a gente está aqui compartilhando, mas existiu com certeza muitas lutas nesse caminho, existiam muitos obstáculos, muitas coisas que realmente me levavam a desistir. Mas eu acredito que a maior vitória foi eu ter rompido essa dificuldade e chegar, né, nesse patamar que eu cheguei, para a glória de Deus, eu diria, né, com uma oportunidade única e que Deus me proporcionou esse ganho que foi realmente maravilhoso na minha vida profissional, atuando como professora do nível superior e colaborando hoje com relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. Forte essa. Então, eu vim de Paulini com 5 anos de idade. Babado! Ela mandou aqui um áudio. Então, todos os meus exercícios diários que eu faço é na academia, tá? E eu tenho 3 filhos hoje. Aproveitando o detalhe de ter reprovado na 5ª série, como foi a sua vida escolar? Você aprontava muito? Então, assim, são 3 filhos de sangue e 2 filhos do coração. Lindo! E como você é como mãe de aluno? Como é quando você vai pegar o boletim da prole? Já praticou algum tipo de luta? Ainda sobre religião, você já teve algum litígio religioso? Como você lida com as outras religiões? Eu acredito que esse detalhe de eu ter reprovado 3 vezes a 5ª série em matemática tem muito a ver com aquilo que Deus sempre proporciona nas nossas vidas. Nós, às vezes, não enxergamos o caminho da volta. São dificuldades que, com certeza, nós passamos, nós temos diversas fases que nós atravessamos, mas quando nós encontramos Deus, né, e fazendo aqui uma analogia com relação à função de 2º grau, se você observar a função de 2º grau, quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima e, portanto, admite um ponto mínimo. Quando a concavidade da parábola é para baixo, é porque o A é negativo, ou seja, o ponto é máximo. Então, o que Deus mostrou na sua palavra, né? Que quem quer ser maior tem que ser o menor. Então, é isso que mostra na função do 2º grau, né? Para você chegar num determinado patamar, você precisa, primeiro, romper, entender tudo aquilo que o plano de Deus traz para a sua vida. E nesse caminho, aos poucos, você vai observando um direcionamento que muitas das vezes nós, como humanos, não temos capacidade para entender. Mas quando a gente obedece e segue os princípios, dá certo. Então, a mesma coisa. Para atingir o ponto de máximo, eu tenho que ser o menor. Então, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque para onde a gente vai, não tem projeto, não tem nada. Então, hoje, o que a gente precisa fazer é estudar, persistir, romper, vencer tudo aquilo que surgir como obstáculo, para que nós venhamos compreender o propósito de tudo isso. Então, o A positivo te dá o ponto mínimo. Ou seja, nem sempre tudo é positivo na nossa vida. Mas quando o ponto é mínimo,
né? Você acha que você está no caminho errado, mas na verdade você está apenas numa trajetória para chegar num ponto mais alto. Então, quando o A for realmente negativo, aí que você tem que percorrer mais ainda para chegar onde? No ponto máximo. Então, nós precisamos realmente seguir um caminho com um propósito. E o propósito é: descubra o seu. Ainda nas polêmicas, qual é a sua visão sobre os atuais conflitos e guerras pelo mundo? Forte essa. Ela mandou aqui um áudio. A orientação que sempre eu dou para os meus filhos é que eles possam romper as dificuldades quando há uma preparação para uma prova, como se deve se estabelecer o processo de vencer cada etapa daquela dificuldade. E aí, quando eu recebo o boletim, eu não tenho problemas, né? Porque já houve uma preparação antes e essa dificuldade foi rompida e aos poucos foi superada. E aí, quando o boletim vem, já está tudo tranquilo, graças a Deus. Então, assim, a orientação prévia e o acompanhamento é fundamental para que a etapa lá na frente tenha um resultado favorável. A visão evangélica predominantemente abomina o homossexualismo. Como você se posiciona? Eu nunca pratiquei nenhum tipo de luta. Fábio mandou aqui uma foto. E já foi preciso, já brigou na rua ou algum outro lugar? Ou saiu correndo? Ou sai correndo? Ou saiu correndo? Estamos em uma live. Gostaria muito de passar esse áudio para todas as mães dos meus alunos. Carlão mandou a figurinha e ela mandou aqui um áudio. Na época que eu estava na escola, houve alguns momentos, né, que foi travado algumas lutas de discussão, porque assim, nós éramos ainda crianças praticamente, né, pré-adolescentes, então ocorreu sim, essa questão de brigar, né, mas foi nessa época. Depois que eu alcancei uma certa maturidade, passando da adolescência, chegando na fase juvenil, eu já não tive tanto esse comportamento, entendeu? De brigar, de querer discutir. E sobre municiar a população civil ou os cidadãos de bem? Qual a sua opinião? Então, eu acredito que cada um de nós temos a oportunidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Então, o que eu acredito e respeito propriamente é que nós somos resultado das nossas escolhas. O mundo que ficará para os nossos filhos depende dos filhos que deixaremos para esse mundo. O que você tem a falar sobre essa frase? Teremos uma live em separado só sobre isso, mas fale brevemente sobre a UEA. Com relação a essa questão, a gente precisa entender que há uma expansão muito grande com relação ao que cerca realmente essa decisão. Então, é muito vasto, né, aquilo que a gente acompanha no sentido do que é decidido, e isso traz realmente algo para a gente pensar, refletir, e aquilo que é estabelecido para o bem comum, para que os cidadãos de bem se sinta mais seguro e muito mais preparado com relação a alguma situação, é preciso que haja políticas públicas no sentido de, primeiramente, conscientizar e também de fazer com que as pessoas percebam qual é o fim dessa situação como decisão, né, para trazer aí um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, eu acredito que cada um de nós precisamos refletir sobre a expansão do leque, né, porque isso é muito vasto. A gente falar, a gente precisa ter muito cuidado com relação a essa temática aí. A UFAM exige dedicação exclusiva, enquanto a UEA não. Qual a sua opinião sobre isso? Forte essa. Estamos no que é considerado um dos maiores biomas do mundo. O que falta para registrarmos mais patentes nessa seara?
Eu acredito que o que nós precisamos fazer como pais é educar os nossos filhos em princípios. E esses princípios não é a escola que vai trazer. A escola, ela prepara a criança, o adolescente, o jovem, para atuar numa vida profissional. Então, eu acredito que nós, como pais, se nós não forjarmos o caráter dos nossos filhos para uma vida com responsabilidade, com dignidade, né? E as outras coisas vão aflorar, naturalmente, dentro de uma profissão, principalmente quando o jovem, a criança estiver ali atuando, ele vai lembrar exatamente do caráter que foi constituído na vida dele. Live caminhando para o final. Como você é nas redes sociais? Você tem um site? Então, a UFAM, ela trabalha com dedicação exclusiva, ou seja, é uma dedicação exclusiva de 40 horas que o professor, uma vez que ele faz parte do quadro efetivo da UFAM, ele não pode ter empresa, ele não pode atuar em outra frente profissional. Na UEA, nós não somos professores de dedicação exclusiva, nós somos professores que atuamos em 40 horas, ou 20 horas, porque tem professor que entrou no concurso com 20 e teve professor que entrou com 40 horas. O que eu penso é que as 40 horas que eu tenho para atuar dentro da UEA, elas podem ser, digamos assim, complementadas profissionalmente, eu fazendo parte de outros locais de trabalho dentro da minha área de formação para atuar como pesquisadora. Então, isso é muito importante. A UFAM, como ela tem essa dedicação exclusiva, isso é do órgão federal, né? É assim, nós não temos, digamos assim, uma forma de autonomia para romper esse processo. Então, eu penso que poderia, né, haver mudanças, mas como é órgão federal, eu acredito que vai ser muito difícil mudar esse norte aí. Sobre educação presencial, parte presencial e parte online, ou totalmente online. Qual a sua opinião? Polêmica. A inteligência artificial vai roubar seu emprego? Você vai ter que juntar latinha? Aí mandou um áudio. A fomentação da pesquisa científica no Amazonas, ela já está muito bem, digamos assim, consolidada. Nós temos aí a contribuição da CAPES, nós temos a FAPEAM, nós temos vários órgãos de fomentação de pesquisa. Eu acredito que o que falta para registrar mais patente nesse sentido é a aplicação de recursos financeiros para desenvolver essa pesquisa com mais aplicabilidade, né? Porque a UFAM tem digamos assim, um percentual de valores com relação a esse investimento da pesquisa, assim como também a UEA. Mas eu acredito que o que falta é muito mais recursos daquilo que já está sendo empregado, poderia ser mais consolidado em termos de robustez, né, para que fosse mais ampliado. E isso geraria uma forma de desenvolver mais pesquisas e, com certeza, o registro de patentes seria muito mais notório. Dados interessantes. Sobre educação presencial, aí pedindo para ela responder, ela mandou aqui um áudio. A educação, seja ela presencial, online, realmente tem uma diferença, né? Mas o aluno, ele precisa se estabelecer dentro da modalidade que ele está se aperfeiçoando. Então, hoje, essa cultura do ensino online, ela não é consolidada no nosso país. Então, eu acredito que o que falta não é essa frente total de ser online ou presencial. O que falta é realmente uma responsabilidade, uma capacidade de entendimento que a sua modalidade de curso ou de formação profissional ou de formação acadêmica tem que se enquadrar no formato que você está atuando nessa formação. Porque se você não entende, você perde prazos, você perde o processo e você perde as fases de desenvolvimento que é crucial para você realmente completar
uma jornada, né, de formação, e isso a gente sabe que, já completando aqui a outra pergunta, a gente sabe que a inteligência artificial, eu não acredito que ela vai roubar emprego, porque o matemático, por exemplo, se ele entende a área dele de uma forma muito profunda, no sentido daquilo que ele abarca, né, em relação às áreas de pesquisa, que ele atua e tudo, ele não tem como ficar preocupado com a inteligência artificial nessa questão da roubada do emprego, digamos assim. Por quê? Porque a máquina, ela precisa se estabelecer no seu pensamento de treino, digamos assim, para que ela venha corresponder ou alinhar uma linha de pensamento que ela foi provocada. Então, se o matemático entende de usar um software matemático, por exemplo, tem aí o GeoGebra, o WX Máxima, que são assim que eu estou citando, se o matemático ele entende a manipulação de toda essa implementação computacional, a inteligência artificial ela vai acompanhando esse processo com relação a essa interatividade. Então, o professor que é profissional, que tem uma capacidade de formação, ele não tem que ficar preocupado com isso, mas é preciso, paulatinamente, que haja realmente um acompanhamento nesse processo de desenvolvimento para a sua respectiva formação, para ele acompanhar todo esse momento de avanço, porque senão realmente ele vai ficar para trás. Então, quando você vai alinhando a sua área com aquilo que está acontecendo no momento, você vai encadeando as ideias para corresponder a uma exigência do mercado. Vamos para as últimas perguntas. Como você enxerga o futuro? Onde você ainda pode chegar? Então, o futuro eu enxergo como cada passo do que eu faço agora, o hoje. Então, onde eu quero chegar é nesse caminho, né, que já foi trilhado, mas na perspectiva de alcançar outros patamares, né, profissionais, e atuando sempre na pesquisa, no ensino, na extensão. Então, assim, eu tenho o objetivo de fazer o pós-doutorado, e o desenvolvimento para isso acontecer está sendo projetado hoje, para justamente no futuro, aí sim, esse futuro acontecer. Vamos para a última pergunta. Live excelente, mas eu preciso encerrar. Vamos para a última pergunta clássica das lives aqui do Cabaré. Professora Nadine, vou lhe dar a oportunidade de viajar no tempo e falar com você mesma lá no começo da carreira. Então eu lhe pergunto, o que a Nadine de 2025 teria para falar para a Nadine lá do começo da carreira? Que conselhos você daria para você mesma? O que você faria diferente? O que eu diria seria na força, né, de nós nunca desistirmos, independente das dificuldades, de tudo aquilo que você tem atravessado na vida. Então eu diria para jamais haver desistência. Eu acredito que nesses 3 anos que eu reprovei a 5ª série em matemática, houve um ano que eu tomei uma decisão, e essa decisão foi crucial para eu começar a caminhar, mesmo que levemente, mas foi caminhando, que eu cheguei num determinado momento a perceber o quanto era importante estudar. Então, eu diria o seguinte: se você puder hoje começar a estudar, por mais que esteja difícil, por mais que você não enxergue, comece a estudar. Então eu diria, é por isso que eu uso muito aquele jargão, né, que tu conhece bem, França, lá da faculdade. Estuda, menino. Quando eu falo isso, é nesse sentido carinhoso, entendeu? De dizer, não desiste, siga adiante e estude, que em algum momento os frutos serão certos. Agora vamos para as considerações finais para a nossa entrevistada. Estuda, menino. Então, eu gostaria de agradecer, França, pelo convite, externar aqui meus agradecimentos a todos quantos puderam acompanhar aqui.
o compartilhamento das ideias que a gente explanou. É muito importante que cada um de nós tenhamos uma consciência de desenvolvimento como profissional no nosso campo de ensino, no nosso campo de atuação. Como professores, somos influenciados ou podemos influenciar, né? Então, eis a questão. É muito importante que cada dia nós venhamos romper realmente as dificuldades, mas enxergando que ainda é possível nós deixarmos frutos dignos, né, para essa profissão. Então, gostaria assim de externar aqui meu agradecimento mais uma vez, deixando aqui um forte abraço a todos quantos puderam participar. Muito obrigada. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso, aqui no Cabaré do Nego Velho. Aí mandou um áudio. Isso aí, pessoal, mais uma live para conta. Professora Nadim Mustafa, minha professora na faculdade, topou furar a bolha do ambiente universitário e falar aqui pro público em geral, né? Botou um pouquinho da história dela aqui pra gente. Já vou cobrar dela pelo menos umas 2 lives, né? Uma para falar especificamente sobre a UEA e outra para falar sobre a matéria dela, que é a minha matéria, matemática. Professora, muito obrigado. Respondeu muito bem a todas as perguntas, né? Live excelente. Sempre eu aprendo quando eu paro para lhe ouvir. Lhe agradeço. E, pessoal, com suas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde. Ela agradeceu. Deixa eu ver se esse vídeo roda. Mais uma live para conta. Professora, doutora Nadim, não sabia do doutorado. Trocou uma ideia com a gente, conhecemos um pouquinho mais aí da vida pessoal dela e algumas coisas sobre a profissão dela, né, que ela tem doutorado na parte da matemática. Né? Live excelente, respondeu muito bem a todas as perguntas. Obrigado, professora. Sempre eu aprendo quando eu paro para lhe ouvir. Né? Gostei muito da live, aprendi um pouquinho mais aí sobre as suas histórias. Lhe agradeço, obrigado. E, pessoal, com suas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde. Acabou. Aí a tia foi chamando para a próxima live encerrada. Bom, pessoal, esse foi o compilado da live que foi feita aí pela professora Nadim, lá no Cabaré do Nego Velho. Professora, obrigado. Live excelente, pessoal. E assim encerramos mais um compilado aqui do Cabaré do Nego Velho. É isso aí.